Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã. Hoje estamos à terça-feira, dia 12 de setembro do ano 2023. 12 de setembro, hoje é o aniversário da nossa cidade natal, a cidade de Artigas, no Uruguai. Nossa oração, nosso pedido a Deus é que Deus venha abençoar poderosamente a cidade de Artigas, que venha trazer prosperidade, que venha guardá-la, que venha tirar da cidade todo homem, toda mulher mal intencionado, daqueles que vêm buscarem o mal para os nossos filhos, para os nossos netos. Que Deus abençoe a cidade de Artigas, ali no Uruguai, fronteira com Quaraí. Sou o pastor Juan Teixeira e este é o nosso programa, a Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã, aqui na página do Ministério Vindos do Pai. O Ministério Vindos do Pai tem como principal objetivo anunciar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, a tempo e fora de tempo, de uma maneira simples, de uma maneira clara, que você, que eu, que todos nós possamos entendê-la, que nós possamos compreender essa palavra que nos vem do alto, que nos vem do coração de Deus para os nossos corações. Também, segunda, quarta e sexta-feira, 9h30 da manhã, horário de Brasília, nós estamos na Rádio Pentecostales Apostólicos. Ali estamos também com a nossa programação. Você pode acessar através das suas páginas sociais a Rádio Pentecostales Apostólicos. Você pode escrever ali Rádio TV Pentecostales Apostólicos e vai então sintonizar a Rádio Pentecostales. Amados e queridos irmãos, no dia de ontem nós estivemos meditando sobre a parábola do semeador. E hoje vamos continuar nesta mesma linha e vamos estar olhando a parábola do grande banquete. E para isto nós estamos em Lucas, capítulo número 14, verso número 15, onde a palavra de Deus começa dizendo da seguinte maneira: E, ao ouvir estas coisas, um de que estávamos assentado com ele à mesa disse-lhe: Abençoado é o que comer pão no reino de Deus. Então ele disse: Certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E enviou a seu servo na hora da ceia para dizer aos convidados: Vinde depois, pois todas estas coisas estão preparadas. E todos, em consenso, começaram a dar desculpas. Primeiro disse-lhe: Eu comprei um pedaço de terra e preciso ir ver. Peço-te que me desculpes. O outro disse: Eu comprei 5 juntas de bois e vou examiná-las. Peço-te que me desculpes. E o outro disse: Casei-me e, portanto, não posso ir. E vindo aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa, irritado, disse a seu servo: Sai depressa pelas ruas e becos da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E disse o servo: Senhor, está feito como tu ordenastes e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelas estradas e sendas e obriga-os a entrar para que a minha casa possa estar cheia.
porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Meus e queridos irmãos, vamos começar a entender esta parábola do grande banquete. O homem, como nós sabemos, Deus criou Adão, Deus criou Eva. E falando sobre a criação, já que estamos, vamos fazer um pequeno parênteses aqui. Estou falando para homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres de Deus que não acreditam em histórias de fadas. Homens e mulheres de Deus consagrados ao Senhor. Ouça bem. Nos últimos tempos, através dos meios de comunicação que nós temos, a internet, que todos nós podemos acessar muita informação através de um simples celular. Podemos acessar muita informação. E a internet ela é utilizada por homens bons e por homens maus. Assim como também, falando da nossa fé, ela é utilizada por homens sinceros, homens que têm seu coração no reino de Deus, homens que servem ao Senhor, homens santos, consagrados ao Senhor, assim como também os outros. São apóstatas, que buscam promover-se, são amadores de si mesmos, entre outras palavras, como falou o apóstolo Paulo, são homens corruptos. E falando da criação, não é estranho ver como as pessoas buscam dificultar a entrada ao céu, ou dificultar o livre acesso que nós temos à salvação, à graça de Deus. Tem temas que são totalmente irrelevantes, que não vão nos acrescentar ou que não vão nos ajudar absolutamente em nada do que se refere à nossa salvação, à nossa vida, à nossa comunhão com o Senhor. Muitos têm falado e se vê vídeos na internet por todos os lados que é nada mais que para confundir as pessoas, de que Adão teve uma primeira esposa que chamava-se Lilith. Agora, ultimamente, que a pele de Adão era uma pele especial, que a roupa que Deus fez para Adão foi passando de geração em geração, até quando os irmãos de José o venderam para o Egito e rasgaram as suas roupas. São coisas que não estão escritas na palavra de Deus. Os nefilins mediam 70, 80 metros de altura. São coisas que não estão escritas na palavra de Deus. É pura imaginação do ser humano. É pura imaginação do ser humano. Então fazem largos debates e conversas sobre isso. E deixam de lado o principal, que é a mensagem da cruz. Que é a mensagem de Cristo e o Cristo ressuscitado. E que é através dele que nós vamos receber a salvação. E este mesmo Jesus, através desta parábola que nós acabamos de ler, ele continua fazendo convite para todos aqueles que queiram vir a ele.
pois Deus traçou um plano de salvação para o homem. Agora, através desta parábola, nós vemos como o homem não quer saber de Deus. Sempre tem um pretexto, sempre tem uma desculpa. Talvez amanhã, talvez depois da manhã. Agora não, porque ainda sou muito jovem. Vou esperar a me aposentar. Vou esperar isto, vou esperar aquilo. Isso estamos falando do chamado de Deus à salvação. Para vir, para sentar-se à mesa com seu Senhor. Talvez você é um daqueles que já recebeu esse convite. Já recebeu esse convite. Deus tem enviado os seus servos para convidá-lo, para pregar a palavra, para anunciar o Evangelho. Chegou até o seu lar com a mensagem da cruz. Mas ainda você está inventando desculpas. Quantas oportunidades Deus dá para o homem poder salvar? É uma boa pergunta que eu me faço nesta manhã. Quantas oportunidades Deus dará para o homem, para aquele que ouve a palavra de Deus e somente apresenta desculpa? Que oportunidade deu Deus para a geração de Noé? Durante mais de 100 anos, Noé esteve trabalhando, construindo a arca, anunciando o dilúvio que estava para vir. E ninguém, absolutamente ninguém, deu ouvidos à pregação de Noé. Ninguém deu ouvidos à pregação de Noé. Jesus, ele veio para o seu povo, que estava esperando o Messias. Isto é extremadamente interessante, porque Jesus veio para o seu povo, que estavam sim esperando o Messias. O Messias veio, porém eles não o reconheceram. Talvez por questões políticas, talvez eles estavam como na época dos juízes, esperando que Deus levantasse um libertador. Porém, o Senhor se manifestou a seu povo para dar uma liberdade maior daquela que eles pensavam. Mesmo estando debaixo do jugo de Roma, eles poderiam ser livres. Livres da sua alma, livres de enfermidades, livres de aflições. Uma transformação radical nas vidas. Mas foram muito poucos os que acreditaram. O convite foi feito para o seu povo. Agora, foram muito poucos os que aceitaram esse convite. Então aí a salvação se estende para o povo gentil, ou seja, para nós. Os gentios são aqueles que não são judeus. Aí que entendemos por esta parábola é que o convite se estende para aqueles que não tinham absolutamente comunhão alguma, relacionamento ou conhecimento do Senhor. E o convite é para estes também. O Senhor vai dizer, vai e traz
os coxos, os cegos, os enfermos, convida os pobres, os desamparados, a todos. Nós éramos desamparados da graça de Deus. Não conhecíamos o que era a graça do Senhor. Até o momento, o Senhor, através da sua misericórdia e através da sua bondade, Ele nos alcançou. Ele nos alcançou. Às vezes nós falamos, quando eu aceitei a Jesus, na realidade foi Jesus quem me aceitou. Foi Jesus quem me resgatou do mundo que está em trevas para sentar-me à mesa com Ele. Se lembra da história de Mefibosete? Que o rei Davi mandou buscar Mefibosete, que ele morava em Lodebar. Era um homem coxo, filho de Jonathan. Estava lá, perdido naquela cidade, da casa de Saul, da casa da realeza, da casa do rei, da corte do rei. Ele deveria de viver em palácios. Ele deveria de viver em palácios. Mas estava vivendo numa cidade de pessoas de mala fama. Estava esquecido numa cidade de mala fama. E ele foi levado para o palácio pelo rei Davi. E ele se sentou na mesa do rei. Talvez nesta manhã estamos falando com muitos Mefibosete. E o convite do Senhor para sentar-se à mesa com Ele está estendido para você, meu amigo, minha amiga. Está sim estendido para você. Talvez você nunca parou para ouvir estas lives. Muitas vezes a pessoa somente dá uma olhadinha e curte. Dá seu like, como se diz. E não para ouvir a palavra. Meu amado, o Senhor quer te tirar de Lodebar. Quer te tirar do lugar de pecado. Quer te tirar do lugar de aflição. Ele quer te levantar. Ele quer enaltecer o teu nome. O convite o Senhor já fez. E através desta parábola ele está dizendo que aqueles que apresentaram desculpas, aqueles que tiveram a oportunidade, porém não aceitaram o convite do Senhor, eles foram deixados de lado. A aflição, a tristeza, a amargura, ela bate a porta de muitos lares. Ela bate a porta de muitos lares. Mas Jesus veio para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. Esse é o propósito do sacrifício do Filho de Deus, para que ninguém viesse perder-se, mas para que todos viessem terem a vida eterna. Esse é o propósito do Senhor. E vindo aquele servo, anunciou estas coisas ao Senhor. Então o dono da casa, irritado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e becos da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados e os coxos e os cegos. Deixa de lado. E nós poderíamos entrar em outro tema, já falando da igreja.
do corpo do Senhor, do relacionamento de pastor e ovelha. Pastor e ovelha, desse relacionamento. O pastor ensina, o pastor ora, o pastor cuida. É essa a função pastoral. Porém, estão aqueles que são rebeldes, que sempre têm desculpa para tudo. E o Senhor está dizendo para os servos, então o dono de casa irritado disse a seu servo: sai depressa pelas ruas. Ei, tem mais pessoas necessitando ouvir a palavra de Deus. Sabe, faz uns dias nós falamos sobre as astutas ciladas do diabo. Muitas vezes, o diabo coloca pessoas dentro da congregação para tirar o foco do pastor ou para tirar a missão daquilo que ele tem que fazer. Então, absorve o pastor através de estratégias malignas, absorve para si mesmo. E o pastor fica focado, fica encerrado com aquelas mesmas pessoas ou com aquela mesma família e não vê progresso espiritual naquela família. Continuam com os mesmos vícios, continuam com os mesmos problemas. Pareceria que os mesmos problemas são eternos na vida dessas pessoas. Então tiram o foco. E o Senhor está mandando seus servos ir para o dono, pelos caminhos, pelos becos da cidade. Ali tem pessoas que estão necessitando de ouvirem uma palavra de Deus, uma palavra de consolo, uma palavra de amor, uma palavra, por que não, de alerta. Elas venham serem confrontadas com elas mesmas, com o pecado, e que venham então terem suas vidas transformadas e poder sentar-se à mesa do Rei. À mesa do Rei. Sair de Lodebar, sair da miséria espiritual. Tem muitas pessoas que vivem uma miséria espiritual. Pretendem conhecer a Cristo, mas não o conhecem. Porque se o conhecessem, sua vida seria totalmente diferente. Seria outra vida que eles iam ter. O testemunho deles iria ser totalmente diferente. Vai pelos caminhos, vai pelos becos, aos pobres, aos aleijados, aos cegos. Quantas pessoas estão cegas espiritualmente falando? Ou aleijadas espiritualmente falando? Não avançam, não crescem, não crescem. Estão estancadas, estão paradas. Estão paradas. E o convite do Senhor está feito. Está feito. Certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. A muitos. Esta parábola o Senhor deu por esta frase aqui. Abençoado é o que comer pão no reino de Deus.
Mas para comer o pão no reino de Deus é necessário renúncia. Primeiro de tudo, renunciar a nós mesmos. Nós possamos dizer, como o apóstolo Paulo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu a vivo na fé, em Cristo, que vive em mim. Renúncia ao pecado, renúncia ao ego. Estamos falando de mudança de vida, de uma vida totalmente regenerada. E Cristo continua chamando. Estamos já chegando no fim da graça de Deus. Estamos vivendo os últimos tempos e os sinais estão por todo mundo e todos os dias, todo dia estamos vendo. Sabe, Daniel falou algo interessante já no finalzinho do seu livro. Ele vai dizer que nos últimos tempos a ciência aumentaria. É um sinal. E pareceria que nós estamos inventando desculpas para não reconhecer os tempos no qual nós estamos vivendo. E não somente aqueles que estão no mundo, que ainda não se encontraram com Jesus, mas até muitos que conhecem a palavra de Deus, estão inventando desculpas para não reconhecer os tempos nos quais nós estamos vivendo. Apostasia, falsos profetas. Falsos profetas, o mundo está minado hoje. Se não, faça um teste. Pela noite, entre nas suas redes sociais e comece a procurar algumas lives, algumas transmissões ao vivo. Você vai encontrar muitos profetas profetizando aquilo que você deseja ouvir e não o que Deus deseja que você ouça. Nesta manhã, eu quero dizer algo. A mesa está pronta. A grande ceia está pronta. E o convite do Senhor está pronto. Vinde a mim, todos os que estáis sobrecarregados, disse o Senhor. O convite está feito. Agora, a decisão é sua. A decisão não é minha. Você vai aceitar o convite do Senhor? Espero que sim. Espero que sim. Aceite o convite do Senhor. E comece a partir de hoje a experimentar uma nova vida em Cristo Jesus. Meu Deus e meu Pai Celestial. Senhor amado, em nome de Jesus, Senhor, eu quero agradecer-te, meu Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia e pela tua infinita bondade. Quero louvar-te, Deus. Quero exaltar o teu nome. Quero orar, Senhor amado, por todo homem, por toda mulher que está passando por momentos difíceis da sua vida. Senhor, queremos orar por aquele que está enfermo. Pedir-te por eles, ó Pai, que uma unção de cura venha sobre essa vida, meu Pai. Crendo, Senhor amado, na restauração dos órgãos. Senhor, acelerando o processo de cura. Vem, Senhor Deus. Vem, Senhor eterno, trazendo vida para as células, meu Pai. Vem, Senhor amado, trazendo, Senhor Deus, vida e vida em abundância para aquele que crê no teu nome, para aquele que sabe, ó Deus, que todas as coisas são possíveis, aquele que crê. Meu Pai, abençoa, Senhor amado, o homem e a mulher que estão indo trabalhar. As crianças, os jovens, os adolescentes que estão, Senhor Deus, dirigindo-se para as creches, faculdades, colégios, meu Pai. Guarda-os e protege, Senhor eterno. Senhor, que teu nome venha a ser glorificado
desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Faça-nos uma visita lá no nosso canal no YouTube, deixe seu like, compartilhe o vídeo, e assim você inscreva-se também no nosso canal, e assim você estará nos ajudando a que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. Chovendo na cidade de Cacequi. Que a graça, a paz e a misericórdia de Deus seja sobre sua casa, sobre sua vida, desde agora e para sempre. Amém.